E se eu te falar que tem uma ótima ação multinacional brasileira que rendeu 40% nos últimos 12 meses, paga ali os bons dividendos, custa baratinho e ninguém está prestando atenção no mercado? Eu trouxe essa ação aqui hoje por causa do ótimo resultado que ela volta e meia distribui e para você conhecer e saber se ela faz sentido ou não você ter na sua carteira ou pensar com carinho. Então já escorrega aquele like, curta, compartilha e se inscreva no canal, que eu dividi esse vídeo em algumas etapas. A primeira etapa são as informações gerais, preço, dividend yield, rentabilidade, payout, essas coisas. A segunda parte do vídeo é o relatório que a empresa divulgou do segundo trimestre de 2025, com todas as atividades operacionais, endividamento e por aí vai. A terceira etapa do vídeo são as notícias com relação a esse relatório. E depois vamos analisar a call de investimentos, se você compra, vende ou mantém, e uma simulação de dividendos para saber o quanto que você precisa investir nessa empresa para poder ter uma determinada renda mensal de dividendos. Tá ok? Então é muita informação e vamos lá. A empresa que a gente vai falar é a Marco Polo, uma multinacional brasileira destinada à carroceria de caminhões. O preço de cotação dela hoje está R$ 8,42, bem acessível e de fato está barato, porque o PL dela está 7,7, ou seja, abaixo de 10. Ela apresentou nos últimos 12 meses uma variação positiva, uma rentabilidade de quase 45% em 12 meses. Olha isso. E um dividend yield na casa ali dos 7%. Se formos analisar a rentabilidade histórica da empresa, em um ano ela já apresentou 45%, em 2 anos 117%, 356% em 5 anos e 530% em 10 anos. É uma empresa que te entrega muita rentabilidade. E você pode olhar aqui no gráfico que desde 2020, nos últimos 5 anos, olha o gráfico de rentabilidade que a empresa apresentou. Ficou lateralizando ali mais ou menos até 2022, mas a partir de 2022 foi um foguete sem ré. Está lateralizando um pouco agora, mas nada impede dela disparar novamente. Analisando a comparação da rentabilidade da Marco Polo com outros benchmarks, como por exemplo o IBOV, que é o benchmark das ações, né, Ibovespa, e o CDI, que é o benchmark da renda fixa, esse aqui é para o cara da renda fixa, do CDI. Determinada empresa não bate o CDI, determinada empresa bate. Olha a Marco Polo com relação ao CDI e ao Ibovespa. Ela nem sabe o que é isso. Olha aí, essa diferença de rentabilidade. Se você tivesse investido R$ 1.000 na Marco Polo há 5 anos atrás, hoje você teria 4.561. Só para você ter uma ideia, se você tivesse investido no IVVB11, que é o benchmark do S&P 500, ou seja, a bolsa americana, você teria 265. A Marco Polo ela rendeu o dobro do S&P 500. Olha isso, olha essa diferença de rentabilidade. O CDI você teria 1.578. Então, assim, a Marco Polo ela, de rentabilidade ela te entrega muito resultado. Olhando o dividend yield histórico, você vê que ele está próximo ali das máximas. A máxima da empresa foi em 2024 com 8%. Hoje está na casa dos 6,46%, mas é muito em função da valorização que a cota teve, o que acaba reduzindo esse dividend yield. Porque o dividend yield nada mais é do que a relação dos dividendos dos últimos 12 meses distribuídos dividido pelo valor da cota atual. Como o valor da cota atual está no denominador da fração e ele aumenta muito, acaba reduzindo o resultado final da conta, o que diminui esse dividend yield. Então você tem um dividend yield na casa dos 6%, mas a empresa te rentabilizou muito com a variação da cota. Você pode ver aqui o intervalo de pagamento que a empresa faz a distribuição de dividendos. Você tem ali pagamento em maio, em março, em dezembro, em setembro, junho. Então ela está sempre distribuindo dividendos de forma trimestral ali praticamente. E como é uma empresa com um preço de cota bastante barato, na casa dos R$ 8, você consegue comprar muitas cotas, reinvestir esses dividendos, ganhar mais dinheiro e por aí gerar uma bola de neve, além da rentabilidade do preço das ações. A empresa ela tem um payout ali na casa dos 50%, ou seja, ela distribui somente metade dos seus dividendos, metade dos seus lucros na forma de dividendos, o que é bastante positivo porque sobra bastante dinheiro para ela investir em novas tecnologias, em novos ônibus. Vamos entrar agora na segunda parte do vídeo, que é o relatório trimestral em si. A empresa ela apresentou uma receita líquida total de 2,3 bi,
um aumento de 18% aproximadamente em relação ao mesmo período do ano passado. A receita da empresa ela é segmentada em receita no Brasil, receita de exportações, ou seja, o que sai daqui e vai para o exterior, e receitas no exterior, que são os produtos produzidos lá fora. Então são essas três segmentações que você precisa entender. Ela teve um lucro bruto na casa dos 593 milhões, aumento de 16%, um EBITDA, ou seja, uma eficiência operacional, o quanto que ela consegue gerar de caixa com as suas atividades, de 398, um aumento de 4%, ou seja, não foi tão relevante assim. Então, provavelmente tem algum aumento de despesa entre o lucro bruto e o EBITDA. Enquanto que o lucro líquido ficou na casa dos 321 milhões, um aumento de incríveis 28%, ou seja, quase 30% de aumento no lucro. Entendendo como funcionam as atividades da empresa, você tem o segmento rodoviário, segmento urbano, micros e volés, que são ali praticamente aqueles ônibus escolares ali que a gente volta e meia vê pela rua. Dessas atividades, desses segmentos, o segmento rodoviário é de longe o mais importante, com quase 40%. Depois você vai ter ali o segmento urbanos. Olhando a receita líquida por mercado, o mercado interno e o mercado externo, nós temos que o mercado interno em 2024 foi o mais relevante, com 5,4 bi, enquanto que o mercado externo ficou com 3,1. Se formos olhar para o segundo trimestre, o mercado interno continuou como mais relevante, com 1,3 bi, sendo 991 milhões o mercado externo. Mas você já vê que houve uma paridade um pouco maior com relação a esses dois mercados. Essa imagem aqui é interessante porque você consegue analisar os mercados em si em que a empresa está operando. Ela tem uma receita líquida ali em 2024 de 2,2 bilhões. Nesse trimestre ficou 742 milhões, em um trimestre só, no mercado externo. E você tem quais são os mercados externos. A África do Sul teve um aumento de 3,7%. A Argentina, um aumento de 355%. Olha a Argentina, hein? Olha a Argentina. Austrália, um aumento de 3,5%. China caiu 30%. Quando as pessoas falam que dá para substituir as exportações do Brasil pela China, não necessariamente isso acontece, tá? Então não caia nessa conversa não. O México foi responsável por um aumento de 35% aproximadamente nesse segundo trimestre. Então você vê que a Argentina é o maior mercado consumidor que nós temos desse tipo de serviço e é o mercado que mais cresceu, por incrível que pareça. A Argentina está economicamente indo muito bem e teve um crescimento no PIB em um trimestre na casa dos 5%, superando a China. Com relação à mesma segmentação, só que ao invés de receita, lucratividade, nós temos que na África do Sul a lucratividade saltou 21,6%, na Argentina 142%, segundo mercado mais lucrativo, na Austrália aumentou 35%, na China aumentou 113%, mas é preciso analisar esse dado com cautela. Ele dava prejuízo, aí agora a lucratividade aumentou para 0,4, ou seja, é um mercado muito ruim para Marco Polo, o mercado chinês. Enquanto que no México, a lucratividade caiu 9,5%. Com relação a essa lucratividade, a Argentina e a Austrália se destacam. Mas a Argentina é o responsável pela maior receita e é o mercado que tem mais crescido. É muito provável que no próximo relatório a Argentina passe a Austrália e se coloque como primeiro no mais importante mercado para Marco Polo. Com relação a endividamento, você não tem o que se preocupar. O endividamento da empresa é muito baixo. Nós temos ali uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,1, é muito baixo, muito pouco essa dívida. A dívida líquida da empresa está na casa nesse trimestre, de 187 milhões, também é muito pouco. A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa, e aí você tem essa dívida líquida. Então você vê que a Marco Polo ela tem uma dívida bruta muito baixa e um caixa bastante interessante, o que faz com que esse dívida líquida sobre EBITDA e esse dívida líquida industrial ele fique muito baixo, muito comportado. Aqui, muitas poucas casas repercutiram esse resultado da Marco Polo, porque quase nenhuma dessas casas cobrem essa empresa. Como eu falei, é uma empresa excelente, que apresenta excelentes resultados, mas muito deixada de lado pelo mercado.
Então a Marco Polo aqui pelo BTG, ela dá um preço de cota aqui de R$ 8,75, que é o preço de mercado, com o preço-alvo de R$ 12 e um potencial de valorização de 37%. Então a recomendação pela BTG é uma recomendação de compra. Com relação à XP, ela não dá recomendação. Ela dá aqui o resultado das empresas, que superou as expectativas em 6%, com produtos de maior valor agregado. Com relação à produção, elas cresceram 15% trimestre a trimestre, com aceleração nas exportações, 118% ao ano e 46% no trimestre a trimestre, com maiores volumes de operações externas. E por conta desse resultado, a XP ela não dá a call, mas ela reitera a Marco Polo como a nossa top picking. Ou seja, a Marco Polo ela está no topo de empresas que a XP gosta, com relação às small caps, ou seja, empresas menores. E há potencial de valorização para a Pomo 4. A Marco com certeza é compra, mas ela não dá esse potencial de valorização. E vamos agora fazer a nossa simulação, a nossa quarta parte do vídeo, ou quinta, sei lá. Mas vamos lá ver o quanto que você consegue ganhar de dividendos mensais investindo na Marco Polo. Ela tem um preço de cota, como nós já vimos, de R$ 8,90, distribui ali cerca de 57 centavos de dividendos por ano. Vamos ver ali o quanto que a gente precisa comprar. Vou começar aqui com 1.000 cotas. Nós investimos cerca de R$ 8.900 na empresa. Estamos recebendo ali mensalmente quase R$ 50. 1.500 cotas. Os nossos dividendos mensais subiram para R$ 71 e o nosso valor investido foi para 13.350. Vou dar uma acelerada, vou colocar aqui 7.000 cotas. Nós estamos investindo cerca de R$ 62.300 na empresa e temos uma renda mensal de 332. Com 15.000 cotas, nós temos uma renda mensal de R$ 712 e 133.500 investidos. 24.000 cotas, nós temos R$ 213.600 investidos e estamos ganhando 1.140. Preste muito bem atenção nessa relação, né, de valor investido com dividendos mensais, que é o que você realmente está interessado. 30.000 cotas, nós temos R$ 1.425 de renda mensal e R$ 267.000 investidos. Nós temos agora 80.000 cotas, com uma renda mensal de R$ 3.800 e o valor investido de R$ 712.000. 150.000 cotas será o nosso último aporte. Nós temos R$ 1.335 investidos na empresa, com uma renda mensal de R$ 7.125. Eu sei que provavelmente você está achando pouco, mas você precisa levar em consideração que a empresa ela tem uma rentabilidade muito forte, que nos últimos 12 meses rendeu 40%. Então você ter ali R$ 1.335 rendendo 40%, mais 7.125 de dividendos para você poder reinvestir, não é pouca coisa, tá? Tire isso da sua carteira, da sua cabeça. A Marco Polo ela rendeu mais do que a Bolsa Americana. Como eu sempre falo aqui, não é para você investir na ação só porque eu estou falando de coisas boas dela. Você precisa analisar se essa ação ela faz sentido na sua carteira e se ela conversa com os demais ativos. Eu estou apresentando para vocês as informações e boas empresas que talvez o mercado deixe passar. E essa com certeza é uma, na minha opinião. Então, por favor, analise, deixe aqui nos comentários se você tem ela ou não na sua carteira e vamos investir e ganhar dinheiro. Valeu!